Saúde mental e assédio moral, o nome da minha apresentação. Essa saúde mental que eu vou tratar aqui é a saúde mental do trabalho, que é um campo, né, de conhecimento que estuda exatamente a organização e os processos de trabalho para promover, né, para a saúde do trabalhador de forma assim, diagnóstica, terapêutica e preventiva. Então vamos ao... Aí o assédio moral, que a gente vai tratar aqui, é a ponta do iceberg. A gente vai tratar aqui de todas as violências relacionadas ao trabalho. Todas adoecem, todas enlouquecem e todas trazem dano e desconforto para quem vive. Então, o assédio, ele é a ponta do iceberg, né? Porque para ser assédio a gente vai... Eu não vou entrar, eu estava falando com a colega na parte da jurídica, até porque eu não preparei para isso, nem vai dar tempo para isso. Porque essa aula que eu vou dar hoje, eu dou em 4 aulas, tá? Então hoje é assim o supra-sumo. Então todo mundo sabe aqui, já devem ter ouvido todos os outros professores falarem, que o processo de globalização definiu e trouxe muitas transformações no trabalho. Então, a entrada crescente de mulheres no mercado de trabalho, né? As mudanças de gestão e de organização do trabalho, tudo isso e outras, né? As inovações tecnológicas, todas essas questões redefiniram a relação capital-trabalho. O deslocamento também de grande parte do processo produtivo para cidades e países onde as conquistas sociais e os direitos, né, são menores, também é um outro fator que a globalização trouxe de presente para a gente. Trouxe muita coisa boa também, mas eu vou falar das ruins, né, infelizmente. A transformação do perfil da classe trabalhadora também é outra questão, porque hoje o trabalhador altamente qualificado tem que saber fazer de tudo um pouco. Tem aquela coisa, né, do trabalho, nós trabalhamos juntos, aí o chefe quer que eu saiba o trabalho dela e faça, e ela tem que saber o meu e fazer. Isso é uma roubada. Eu acho assim, a gente tem que ter o conhecimento do trabalho dos colegas, mas cada um tem que ter o domínio bacana da sua, né? Porque também é assim, se ela faz alguma coisa errada, sobra pra mim. Se eu faço, sobra pra ela. Então isso é ruim, né? Fica todo mundo... Quem sabe tudo não sabe nada. Exato, concordo, exatamente. E é chato, né? Não é legal. Então, essa questão da polivalência, o trabalhador qualificado acaba cedendo lugar, né? Não é ele que cede, mas o próprio mercado, para pessoas que saibam fazer de tudo um pouco. E ele, inclusive, muitas vezes também se submete, né, por causa dessa precarização toda. E com isso, o que acontece? Né? Desqualifica seu saber fazer, sua experiência acumulada vai tudo pro beleléu, né? Então, eu falo do lado ruim. Então, a centralidade do trabalho, todos nós sabemos que o nosso trabalho é a nossa capa, é a nossa cara, é o nosso cartão de visita, né? Especialmente quando a gente gosta do que faz. Eu sou também orientadora vocacional, né? Então tem essa apimentada aí. Então, é importante o quê? Na relação trabalho e sociedade, né? É importante porque também tem função psíquica e subjetiva, a gratificação, o reconhecimento, a inventividade, né? A dedicação, a inteligência, tudo isso traz o lado subjetivo de cada um, né? Dá essa oportunidade de cada um ser como é. Tudo isso, né, a globalização, a inovação tecnológica, trouxe ganhos? Sim, claro, a gente não pode negar. Mas tem uma questão que a gente também não pode negar, é que ela não eliminou o sofrimento psíquico, né, o sofrimento mental do trabalhador. Então, o sofrimento mental, ele pode ter causas em doenças mentais, comportamentais, relacionais, e todo sofrimento mental pode ocasionar sofrimento físico, que em somatizações podem se transformar em doenças do corpo. Mas tem uma questão que até Dejus fala, que o sofrimento mental ele é muito dinâmico e mobilizador. Porque assim, todos nós aqui sofremos, né? Mas cada um sofre como pode, né? Então, assim, o sofrimento, para mim, nós podemos estar sofrendo a mesma pressão, o mesmo mal-estar, mas eu vou lidar de uma maneira e posso transformá-lo até em prazer, e ela vai lidar de uma outra maneira e pode até adoecer. Então, o sofrimento mental, ele tem essa questão, né, mobilizadora. Eu posso também estar sofrendo, vivendo uma situação de sofrimento e não estar doente. Porque o sofrimento mental, ele não é doença. Ele pode ser reativo e passageiro a uma situação que eu esteja vivendo nesse momento.
é que ele é interessante porque ele mostra também essa questão da nossa fragilidade, né? Da nossa incompletude, né? O ser humano é um ser incompleto. Então, o sofrimento, ele faz parte, né, do trabalho, faz parte da vida, a gente sofre, né? Mas é evidente que o trabalho é intenso e desonroso, e desrespeitoso, e agressivo e violento, ele é realmente um problema grave na saúde. Então, atualmente, os trabalhadores enfrentam a insegurança de emprego sem contratos formais, também, atuando por intermédio de agências, né? Muitos trabalham por conta própria em um sistema que o trabalhador assume todos os riscos e se autoexplora. Então, essa o pessoal fala que isso é o tal do empreendedorismo liberal. As pessoas falam, no jornal O Globo, acho que foi em maio, um cineasta vai fazer um filme sobre essa precarização do trabalho, que ainda não foi lançado. E aí ele fala dessa questão do empreendedorismo. Todo mundo empreende hoje, né? Então tem curso de empreendedorismo para tudo. Só que enquanto a gente está empreendendo, nossos direitos, cadê os direitos? Estão indo para o esquerdo, estamos perdendo os direitos, né? Enfim. Então, e o que acontece com isso também, com essa questão? Esse trabalhador, ele trabalha muitas vezes 12 horas, né, por dia, 6 vezes por semana, né, da semana de 7, e é evidente que essa sobrecarga de trabalho vai também recair na estrutura familiar, né? Então é uma desestruturação danada, porque a mãe trabalha beça, o pai também, enfim, né? Então é um problema que recai gravemente também na estrutura familiar. É triste isso. Ninguém mais tem tempo de nada. É um desencontro, né? Mas isso acho que acontece geral, assim, acho que até o ser humano ele é muito interessante, né? Mesmo sofrendo, ele dá um jeito de se entender, dá um jeito de ter um espaço, né? De encontrar um marido, de sair, deixar os filhos, de trocar, de levar os filhos, enfim. Bom, então essa globalização, que a borboleta bate as asas no Japão e recai aqui, né, e reflete aqui. Então essas transformações todas trazem reflexos na dinâmica social da sociedade ao Estado. Inclusive, ela atinge pessoas de todas as idades, né, crianças, adultos, todas. Ela traz também a imposição de adesão a valores. Então eu tenho que ser excelente, né, eu tenho que ter mestrado, doutorado, MBA, né, eu sou cobrada para ter todas essas, porque senão eu não valho nada se eu não tiver isso no mercado de trabalho. Eu tenho que a solidariedade com o outro, né, um apagamento da ética, né, enfim, o comportamento que nos é cobrado, né, essa imposição de valores naturalizadas, né, vale tudo, né, para eu chegar ao sucesso, passar por cima de todo mundo. Então, isto é um dos problemas sérios que vieram junto com essa questão da globalização. E aí o argumento é que o desenvolvimento tecnológico é que justifica toda essa mudança. Então dá para mudar isso hoje? Eu acho que não, né? Dá para a gente tentar melhorar algumas coisas aí, mas voltar atrás não dá. Também ninguém quer, né? Também não é essa a ideia. Mas tem muitas questões aí para serem pensadas, refletidas, depois de discutidas. Então eu dei essa introduzida para a gente entrar exatamente no assédio moral no trabalho. Uma vez eu fui fazer uma palestra com o fórum, né? Então nós organizamos pelo fórum Instituto uma palestra na Conlurb, porque lá eles estavam também fazendo canais de comunicação, porque o assédio moral lá estava, e a gente esteve numa palestra, num seminário, né, na TRT2, pouco tempo atrás, eu e ela, sobre assédio moral, e eles também, o Tribunal Regional do Trabalho 2, também está fazendo uma ação, né, pesada. A gente só pensa, aqui na Fiocruz também tem os canais de comunicação, quer dizer, todo mundo está tentando de alguma maneira combater. Agora, se combate ou não é uma questão para a gente ficar de olho, né? Eu não vejo diminuir ainda o assédio, pelo contrário. Aliás, nem eu, nem ninguém. Lá no consultório, o que eu recebo de gente adoecido por causa do assédio, homem, mulher, jovem, é uma coisa horrorosa, destruída. Depois eu vou falar como é que fica as pessoas, como é que ficam, né? E, bom, aí eu me baseio sempre, as minhas leituras, né, nos caras que foram os que primeiro deram nome a essa questão. Então, o Lehmann é um médico sueco, desde 1980 ele já vem trabalhando a questão do assédio moral. Ele chamava de psicoterror porque é realmente um terror psicológico. Tem a Mary France Irigoyen, que é uma francesa, ela é psiquiatra, vitimóloga. Ela sempre está aqui no Brasil, na magistratura, dando palestra, porque tem muita questão que chega na justiça e as pessoas têm que saber quando é que enquadra
né, para ser assédio, e quando não. Com isto, né, as outras violências todas do trabalho ficam por fora, né? Como se não adoecesse. Tem a Margarida Barreto, que é brasileira, nossa, maravilhosa, autora de vários livros, é uma pesquisadora incansável, junto com Roberto Eluani. Ela é médica do trabalho, ele é doutor em psicologia, doutor em administração, e a formação dele é do direito. Então, a apresentação de hoje, eu vou fazer embasada no livro, né, Assédio Moral, a Humilhação por Gestão. Vou falar da gestão, né? Que é dos dois, Margarida Barreto e José Roberto Eluani. Então, para ela, assediar alguém significa estabelecer um cerco e não dar trégua ao outro. Então, humilhando, desqualificando, congelando, né, não dando chance da pessoa falar, através de gestos verbais, em geral, eu e ela, né, só eu e ela, as pessoas sabem que está acontecendo alguma coisa, mas ainda não sabem o que está acontecendo, que quando começa é sorrateiro, Vamos lá, vamos continuar. Para o Eluani, o assédio moral, para se configurar, tem que ter a intenção, a intencionalidade mesmo, de prejudicar ou a uma pessoa ou um coletivo, né, de trabalhadores. A Mary France Irigoyen, ela considera os aspectos não só do assediado, né, da vítima, como também do agressor. Mas é claro que ela se atém mais à vítima, né, a quem sofre o assédio. Aí uma vez um médico aqui perguntou para mim, mas o assediador não pode não estar doente? Pode, gente, pode. Às vezes a pessoa, quando assiste uma palestra como essa, se dá conta do que ela estava fazendo e não faz mais. Porque a gente vai entender por quê. Porque a organização, né, a instituição mesmo, ela acaba impondo esse tipo de tratamento do superior para baixo, dos subordinados, entre pares, é uma coisa que está muito crescente. Então, na abordagem dela, o assédio nasce, olha só, de forma silenciosa, sorrateira e traiçoeira. E a Mary France, ela incansavelmente sempre veio falando, já antes até dos outros, que o assédio somente é possível quando a direção da empresa deixa isso acontecer, né? Se uma empresa não permite esse tipo de comportamento agressivo e abusivo com o outro, o assédio não desenrola. Então, se ela é vigilância severa com relação, né, a coisa não anda. O Lehmann estudou diferentes grupos profissionais e qualificou como um psicoterror, aquilo que eu já tinha dito. Ele introduziu o conceito de mobbing para descrever formas de assédio ocorrido dentro das organizações. Então, trata-se de um fenômeno de grupo que corresponde a perseguições coletivas e violência. Ele é o mais antigo desses. Então, ele fala que a deliberada degradação das condições de trabalho, através do estabelecimento de comunicações não éticas, abusivas, ou seja, nós trabalhamos aqui, eu sou do setor de vocês, né? Então, por algum motivo, eu sou, no caso, a assediada, né? Não sou assediadora. Depois eu me coloco também como assediador. Claro, não vou perder essa chance. O meu lado mal. Então, mas... Então, o que eu estava falando? Pois é. Então, eu estou sendo a vítima da situação. Então, estamos em reunião todos aqui. E aí, meu chefe, um colega, pediu para que eu fizesse um relatório e trouxesse para a reunião. E eu fiz. E eu chego com o meu relatório. E aí, ele, na frente de todo mundo, fala, o que é isso aí, Jaqueline? Aí, o relatório que você pediu. Ele, mas eu não pedi isso, não. Você está com a cabeça onde? Cabeça de vento? Gente, não estou acreditando que ela fez um negócio desse. Então, é um vexame, né? Você é humilhada na frente dos colegas. 1, 2, 3, sabe lá quantas vezes. A tal ponto que, isso aconteceu até com uma pessoa que eu estou atendendo, que ela começou a se desacreditar. Ela falou, você sabe, ela falou assim para mim, a pessoa, que eu acho que eu não estou mais dando conta da coisa. Para desconstruir isso, né? Que ela já estava adoecendo, não é fácil. A pessoa fica desacreditada de si mesmo, ela não está entendendo o que está acontecendo com ela. Tem muita gente que não sabe que isso existe. E que isso não deveria existir e que tem formas da gente combater isso, né? E evitar. Então, ele catalogou também 4 grupos de ações. Então, ações contra a dignidade da pessoa, ações contra o exercício do trabalho, manipulação na comunicação. Então, é aquilo, eu peço uma coisa para você, e aí você vai e faz, ela fala, não, é isso que eu pedi. Eu te confundo, né? Eu faço pedidos atravessados, contraditórios. Eu peço para você fazer algo que você não precisa fazer. Eu subutilizo, eu falo, não vou dar isso para ela, não vamos tirar essa tarefa dela e vou dar a ela uma coisa bem boba para ela se sentir bem mal. Ou, pior, encho de trabalho, né, a ponto de você não ter hora mais para nada. Ou, ainda pior, esvazio ela completamente para ela se sentir inútil.
E pior do que isso, ninguém fala com ela. Né? Porque ela está desocupada, todo mundo está ocupado. Bom, então ações contra o exercício do trabalho, que é isso, manipulação na comunicação, nada chega para ela na mesa dela, não sabe o que está acontecendo na empresa, é a última a saber, isso quando chega nela, e ações de iniquidade. Então, o trabalho, como a gente vê, ele é central, né, na vida, mas ele tem também essa questão de terror, né, de ser um lugar de sofrimento. Então, que significa, ele fala que no sentido etimológico vem do latim tripaliare. Então é uma espécie de equipamento utilizado para torturar, para martirizar a pessoa. O que queremos dizer aqui é que o assédio, ele é uma tortura, né, ele martiriza a pessoa. Ele acaba com ele torra a pessoa, frita a pessoa, né? Codo, esse estudioso também, ele fala que o trabalho é ao mesmo tempo. Olha que beleza, aquilo que eu falei lá na frente. Como é que o trabalho ele é central e o quanto ele interfere no sofrimento. Então eu posso transformar meu sofrimento em prazer, ou então em sofrimento psíquico mesmo, criação e tédio, miséria e fortuna, felicidade e tragédia, realização e tortura dos homens. Ou seja, o trabalho nunca é neutro, né, na saúde, e ele não só pode transformar em doença, né, ou transformar o mal-estar em prazer, de alguma forma. Bom, aí aqui na organização, a violência nasce do encontro, também tem essa questão. Olha só, eu vou entrar um pouco, mas vou sair. Tá? Porque a gente não pode entrar mais nessa questão. Mas por que eu deixei? Porque o assédio, ele é comprovadamente organizacional. Mas a gente não pode esquecer que existem as antipatias. Ela não gosta de mim de jeito nenhum. Me acha um prego. Não gosta. Eu não fiz nada para ela, né? Mas não tem essa questão das implicâncias, a questão de um não gostar do outro, eu não vou te atrapalhar, mas também não vou te ajudar, né? Então isso não pode ser esquecido. Tem gente que suga a gente, né, no trabalho. Você chega, você fala, ih, meu Deus, lá vem aquela. Aí você fala, eu vou chegar em casa, tem que tomar um banho para ver se volta ao normal, né? Para ver se eu me hidrato novamente, porque você chega sugado. Então existe a questão do mal-estar entre o ser humano. O Freud já dizia que o sofrimento ele parte de 3 pontos. O sofrimento psíquico, né? Do nosso próprio corpo. Primeiro jovens belas, maravilhosas, vitaminadas, e depois cai tudo. Não tem jeito. Não adianta. A própria natureza, né? Que às vezes vem com uma força, a gravidade, não adianta. Cai aqui, cai ali, o homem também cai, ainda bem, tudo cai. Então, o que acontece? Tem essa questão aí o Freud também fala, e a terceira questão, que é as relações, os relacionamentos. É o mais problemático de todos, né? Porque o relacionamento também ele é causador de sofrimento e da ansiedade. Aí, pulando aqui, porque nós vamos voltar para a organização. O assédio moral ele pode ser atribuído também, mas é tudo organizacional. A pressão por produtividade, distanciamento entre empregador e empregado, falta de comunicação direta, intensificação e banalização do trabalho, esse individualismo versus solidariedade. Então esse individualismo com a solidariedade, então muitas vezes como é que rola isso? É a própria competitividade, né? É a própria quebra da solidariedade. Eu não estou nem aí para meus amigos. O meu amigo, eu tenho que ter um certo cuidado porque ele quer pegar o meu lugar, o meu cargo. Se eu der bobeira, ele está próximo, porque também é destacado. Então tem toda essa questão que a solidariedade também, ó, está lá embaixo, né? Tá sério. Razões para a escolha da vítima. Bom, aí então, são N razões. Trocentas. Eu botei 4, mas a principal é o aumento da produtividade, do desempenho do trabalhador. Porque a organização quer isso, né? Que você renda, né? Que você traga retorno. Se você é um ótimo funcionário, excelente, aí por um motivo, aquele mês ou aquele semestre, você não está 20 anos na empresa, mas aí você já não alcançou aquela meta, aquela coisa, você é descartado, você já não serve mais. Tudo que você fez de dedicação, cadê? Né? Não é visto mais, porque a agilidade, a velocidade, você tem que estar sempre excelente, né? Você não pode falhar. A máquina pifa, quebra, como é que a gente também às vezes não dá conta de uma coisa? Mas isso rola, né? Então, e aqui tem essas outras que eu botei só para ilustrar. A comunicação perversa, eu acho que do assédio, o assédio todo é muito ruim, mas essa é a pior.
Porque é aquilo que eu dei um exemplo rápido, né? Porque não dá tempo. Os não ditos, a dificultação e a recusa de comunicação, mesmo que eu queira falar com o meu chefe, ele não vai ter tempo para me ouvir, ou então não vai dar a menor bola porque eu falei. Tem isso também. Ou ainda tem pior, né? Porque às vezes tem o chefe, você às vezes não vai falar com o chefe, que tem o chefe imediato, você passa por cima, cria problema. Enfim, você não consegue chegar onde tem, e quando chega, também as pessoas não lhe dão a menor bola. Então, essa questão da comunicação, a linguagem paradoxal, né, que eu peço de forma a confundir a pessoa, tudo isso é muito sério, né? Só quem vive isso é que sabe o quão perverso é esse tipo de comunicação, ou falta de, né? Os tipos de assédio, então tem esse, que é o vertical descendente, que é 90%, né, que diz ali nas últimas pesquisas da Eloane do Eloane e da Barreto, 90%. Então, esse aqui, o assediador. Então, os subordinados são os que mais apanham, né, na questão do assédio. Tem também o vertical ascendente, quando o assédio parte dos subordinados. Então, às vezes, há uma fusão, uma empresa é vendida. Aí, o que se espera é que eu seja, por exemplo, promovida, porque eu sou a mais qualificada, eu estou há muito tempo lá, mas, de repente, vem um de fora, que a gente não sabe nem de onde veio. E que, às vezes, nem sabe nada da empresa, e aí não vai saber mesmo, né, porque tem essa questão do assédio, onde os trabalhadores, né, eles tentam prejudicar de todas as formas, que preenchendo todos os critérios do assédio, o chefe novo que chegou, né? Isso pode ser um exemplo, é um exemplo só. Tem, esse é 1,5%, tá? Não é tanto assim. Esse aqui, horizontal, é quando os abusos partem de colegas do mesmo nível hierárquico, ou seja, é entre os pares. Esse está aumentando. Uma reportagem que esse horizontal se desenvolveu muito nos últimos anos. Exatamente. O horizontal... Até mais do que o descendente. Exato. É o que eu estava falando agora. No livro, nessa último artigo deles, falou que subiu mais de 15%. Engraçado, entre os colegas. Para você ver. Por quê? Porque é assim. As empresas querem que você trabalhe em equipe. Mas, ao mesmo tempo, elas jogam uns contra os outros, né? Então, é muito complicado. Então, por que entre os pares? Porque é aquela questão, eu não posso confiar em ninguém, porque tem gente querendo pegar meu lugar. Eu gosto dessa pessoa, mas essa pessoa é um perigo, né? Se eu der bobeira... O que aconteceu agora nessa gestão, que entrou um presidente aí que falou que o sonho dele é vender a Petrobras, então ele nem deveria estar lá, né? Mas, o que ele está fazendo com os empregados? Ele tem feito muita palestra e o RH tem usado lá, que tem que trabalhar em equipe, sinergia de novo e tal. Muito bonito, né? Muito bonito. Aí ele desenvolveu agora um programa de remuneração variável, que para você concorrer, tu tem que estar uma meta desse tamanho, tem que estar acima dos outros e tal. Então, se criou, e aí eu estava participando lá, quando foi apresentar com toda a pompa, olha, agora a remuneração é variável, isso aqui vai... Tipo, mercado financeiro, eu perguntei... Mas calma aí, isso não é meio antagônico? Vocês acabaram de fazer uma palestra um mês atrás falando que te deveria trabalhar junto, em equipe, sinergicamente, em colaboração, no modo colaborativo, e agora vocês vêm e colocam um prêmio, uma recompensa, em que se eu ganho, para eu ganhar, eu preciso que o meu colega não atinja? É isso? Eu vou disputar com uma outra unidade? Então me explica aí, onde é que eu devo seguir? Pô, aí me tiraram da reunião. Porque é isso, exatamente, você é um alvo maravilhoso. Eu, se sou lá da empresa, eu ia logo botar você para correr. Você não se encaixa mais na Transpetro. Né? Você tem que se encaixar nos interesses da organização. Se você pensa diferente, meu querido, tchau. É assim agora. É um horror, né? Um horror. Mas realmente o horizontal. Então a questão do horizontal dá para entender. É isso aí. Eles motivam você para trabalhar em equipe, mas ao mesmo tempo para competir. E aí vale tudo, né? Para chegar mais à frente, para ter o sucesso profissional. E é assim. E você vai por linhas tortas, e isso que é o certo, né? O certo é você fazer o que for preciso para chegar lá. Isso que é o grande perigo, né? E mista, quando há combinação de mais de um nível hierárquico. Então é assim, a mista, como é que a mista acontece? Tem acontecido muito na mista também. Geralmente é a chefia, ou a chefia imediata começa, mas tem adesão, gente. Aí os colegas todos também aderem, e aí todos assediam aquele coletivo, aquele departamento, ou aquela pessoa, né, que está destoando dali. Então, esses tipos são todos eles encontrados. Aquele está muito maior, mas o daqui
assim, se esforçando para chegar lá também. Isso é um perigo, né? Porque a amizade no trabalho é a coisa melhor que tem, né? Você fazer amigos no trabalho. E hoje você não sabe mais quem é teu amigo. E outra, essa forma de gestão, né, do capital trabalho atualmente, ela é assim, alienadora, disciplinadora, né? Você tem que ficar, eu me lembro, ela mostrou ali o Ricardo Antunes, adorei, quietinho, fazendo o seu, né? E bem. Ou tem uma menina que eu atendi ontem lá no consultório, eu atendo já ela há bastante tempo, ela estava falando que ela estava sendo assediada também. Da seguinte forma, ela é muito rápida. Então ela acaba, levanta e vai entregar. Acaba o negócio, levanta e vai entregar. E aí o chefe, não, tem o chefe e tem o outro que é do supervisor de setor, fala, toda hora você, mas de novo. Aí ela foi premiada várias vezes porque ela tinha uma meta bacana ela falou, já que a premiação, em vez de me causar conforto, me causa desconforto, porque fica todo mundo de olho, aí todo mundo levanta a cabeça, é assim, todo mundo trabalha. Aí você de novo, mas mais trabalho, você não para de trabalhar, não. E aí todo mundo levanta, olha o mal-estar. Então ela fica taxada como, e é uma pessoa incrível, bagunceira, brincalhona, mas na hora que ela está ali, ela é rápida. Tem gente, eu sou uma tartaruga, né? Eu não ia ganhar nunca esse prêmio, mas ela é rápida. Tem gente que é rápida naquilo que faz, e aí ser rápida por natureza também é um problema. Você não pode se destacar, sabe? Você tem que ficar meio camuflada. Então é consenso internacional que todo assédio moral é organizacional. Todo. Não adianta de ficar preocupado de falar em assédio individual, assédio isso, aquela pessoa, não. A organização é que é realmente a mantenedora, né, do assédio moral. Então, o Eloane e a Barreto, eles trazem essa discussão. Então, as questões cogitadas, né? A flexibilização de valores e princípios. São os valores morais, tá? Que é aquilo que a gente está falando aqui. Não é a questão da flexibilizar o trabalho, flexibilizar as metas, flexibilizar os horários, não. É a flexibilização dos valores morais. Então, é uma coisa muito complexa, né? Eles falam que a violência ela é administrada através da injúria, do medo, né? A gestão por medo e da gestão por estresse. Depois na frente a gente vai falar um pouquinho mais disso. E ela fala o seguinte, que o assédio moral, a gente hoje tem que pensar assim, tudo é assédio. A Rosângela estava falando isso no almoço. Realmente, todas essas questões que colocam você numa situação de humilhação, de ser tratada desrespeitosamente, né? De não ter uma transparência de conversa com as pessoas, enfim, isso tudo é uma forma de assédio, que também adoece e também lesa, né? Demais as pessoas. Então, para a OIT, por exemplo, a violência psicológica atinge o princípio fundamental da dignidade da pessoa humana. Por quê? Porque realmente ela afeta diretamente o emocional da pessoa, né? Acaba com o emocional da pessoa. Eu fui professora do Estado durante 10 anos. E assim, existe uma política de aprovação automática que é velada. Você não pode reprovar, você não pode botar para fora, o professor não tem autoridade nenhuma, inclusive no seu próprio trabalho. Então é uma área também que tem aumentado muito. E adoecimentos sérios e afastamento, burnout, que a gente também vai falar aqui rapidamente, né? Então, a gestão por injúria é quando eu falo algo para essa pessoa que essa pessoa não concorda, né? Algo ruim, desonroso para essa pessoa, né? Então, geralmente é o comportamento despótico de administradores despreparados. Eu gosto porque eles falam administradores, porque envolve todo mundo, né? Envolve o gerente, envolve o supervisor, envolve o próprio trabalhador, né? Envolve todo mundo que administra o seu trabalho. Despreparados que submetem os empregados a uma pressão terrível. E a puro estresse é aquilo, a técnica de acelerar o fluxo, aumentar o número de trabalho, diminuir o número de gente que trabalha com você, mas a quantidade de trabalho não diminui, pelo contrário, aumenta, né? Então você fica sobrecarregado, super desrespeitado, né? Porque, bom, aí eles falam, os dois, em violência laboral e assédio laboral, porque para eles a violência psíquica e a violência moral tratam dos mesmos temas. Por quê? Porque também eles tratam de todas as formas violentas, comportamentos agressivos e desrespeitosos dentro do trabalho, que não configuram muitas vezes assédio. Há várias formas de assédio, mas não configuram assédio moral no trabalho e na justiça.
né? Porque para enquadrar, eu tenho ali depois, mostro a vocês como é. Não é muito fácil enquadrar, não, mas também quando enquadra, dificilmente perde a causa. Então é isso, é um processo pedagógico e disciplinador, aquilo que a gente conversou. Se você não está de acordo com o ideário da sua organização, da sua empresa, você pode ser fritado, né? Agora, por exemplo, os que contradizem, os cipeiros, né? Esses todos que incomodam, são os alvos, né? Também das organizações. E o pior, né? Porque a leitura, né, dessa forma de tratamento, de congelar a pessoa, de desocupar ou de separar, né, de não ter contato com ninguém, é uma cultura que as pessoas acham normal. Tem gente que acha, não, é assim mesmo que tem que ser. Sabe, não é só, tem gente, não, se não for assim vai ser como? Me disseram que naquele momento pontual, aquele evento não se caracterizava por assédio moral no trabalho, justamente porque ele não era repetitivo. Exato, tem que ser repetitivo, tem que ter intenção, tem que ter direção. Porque se a pessoa já foi agredida, ela precisa ser agredida mais 1000 vezes. Para ser assédio moral, na justiça, sim. Porque senão tudo vira assédio, e nem tudo é assédio. É aquela coisa. Às vezes, ela não gosta de mim, eu não gosto dela. Então, nós vamos nos bicar. Podemos até sair no tapa, porque é coisa humana, não é assédio. Né? É uma questão nossa aqui, a gente não se gosta, não adianta. Tem uma outra que falou assim pra mim, ai meu Deus, mudou o chefe, e esse chefe que veio agora é um cara que eu odeio, porque lá atrás, ela é servidora federal, lá atrás, esse cara já quis me prejudicar. E agora então que ele tá chefão, porque ele é daqueles, ela contando, que faz qualquer coisa para chegar onde chegou, e ele chegou, e então agora eu tô ferrada, né? Então essa coisa de antipatia, né, de um com o outro, que essa coisa pessoal não é assédio. Para ser assédio, então tem que ter a repetitividade, tem que ter a direção, tem que ter a intenção, o tempo, né, para ser assédio moral no trabalho, na justiça, né? Não é. Tem vários, tem casos abertos toda hora. Quem tem isso até o Alberto, né? O Alberto sempre traz. Eu dou aula com ele, com um amigo daqui da Fiocruz também, e ele é advogado. Então ele é advogado e trata do assédio moral. E ele traz assim muitas sentenças, né, ganhas, interessantíssimas, e todos eles usam esses 4 que eu te falei. É claro, não vamos desqualificar e desmerecer os outros autores que também estudam assédio moral, Sobol, Pezé, tem um monte, maravilhosos, mas eu vou neles porque eles são para mim os mais antigos, mais atuais, né, e aí eu gosto muito deles. Saiu no jornal um ganho de causa dos comerciários da Casas Bahia. Talvez vocês tenham lido. Eles eram obrigados a dançar na boquinha da garrafa, literalmente, se não atingissem as metas de vendas. Então veja bem, um só ato com intensidade arrasadora constitui-se em grave lesão moral. É claro que na justiça tem várias, a calúnia, né, a injúria, tem lá seus artigos 138, 139, não é a minha praia, mas e que lesam, né, dependendo de como de uma forma muito grave, né, mas não configura o assédio moral. Então, os atos de violência psicológica, abuso de poder e práticas autoritárias que atingem todo o coletivo, de forma direta e indireta, ativa ou passiva, explícita ou sutil. Mas olha, nem todo ato de violência no trabalho é assédio moral. A gente tem que ter cuidado com isso, senão tudo é assédio. E não é. O sofrimento no trabalho existe desde que o trabalho existe, desde que o mundo existe. Mas o assédio moral, ele tomou uma proporção mundial, né? Assim, que eles falam, a Margarida Barreto e ele, que é uma situação de saúde pública, né? E é só a ponta da pirâmide, né? Porque até chegar lá, acontecem coisas horríveis, né? Constrangedoras, violentas no trabalho. E que lesam também. Então, nem todo ato de violência é assédio, mas ambos são oriundos de violências organizacionais, estão relacionados a práticas e modos de organizar o trabalho. É organizacional, não adianta, né? Porque também tem isso, a gente tem que pensar que, por exemplo, existem chefes rigorosos, grosseiros, né? E é do perfil dele, mas não está perseguindo ninguém, ele só sabe ser assim, dando coice. É até engraçado, né? Eu até me divirto com gente assim, porque é tão grosso, que fica engraçado. É a maneira dessa pessoa. Então você acaba vendo que ele é grosso com todo mundo, não é uma coisa comigo, né? É o que eu sempre falo, gente, você tem que prestar atenção, é algo pessoal. Você já reparou como é que é?
todo mundo. É com todo mundo, é com a mulher, com o filho, é com o chefe, é o temperamento, né? É o temperamento, nem percebe. E não é porque quer, é o jeito da pessoa. Eu, por exemplo, sou a simpatia, entende? É meu, o que eu posso fazer, né? Mas tem gente que não gosta, né? Tem gente que não gosta. Então, vamos lá. Fatores psicossociais. Segundo a Agência Europeia de Segurança do Trabalho, os riscos psicossociais são percepções, olha que interessante. Então, os riscos psicossociais são percepções subjetivas que os trabalhadores têm da organização do trabalho. Então, eles estão contidos na ideia de riscos psicossociais, olha só, os estressores emocionais. Quem são os estressores emocionais? Digam aí vocês, que estressam vocês no trabalho. Cobrança, produtividade, a meritocracia, né? E tem os interpessoais. É aquele chefe desagradável, aquela liderança inadequada, né? Aquela administração equivocada, o esvaziamento do trabalho, né? de um trabalhador para fazer ele se sentir inútil, ou sobrecarregá-lo, enfim. E tem aqueles ligados à organização do trabalho. Né? A forma como o trabalho é organizado, a forma de gestão, tudo isso que a gente já falou, que eu não vou ficar me repetindo, estão contidos nessa ideia, na ideia de riscos psicossociais. Eu vou botar cada um agora aqui, grandinho, que depois vocês vão ficar com o slide, vocês podem aproveitar para quando quiserem dar aula ou palestra, levar para as empresas, né? Porque é muito atual, tá? Esse que eu estou apresentando hoje. Eu preparei nesses dias. A minha aula antes era completamente diferente. Hoje a gente está mais focando para a parte organizacional mesmo. Então, os indicadores de risco... então, tem os indicadores organizativos e culturais. Então, a cultura da empresa, né? Qual é a missão, né? Os níveis extremos de exigência e pressão, ou não. A ambiguidade de papéis. A comunicação escassa ou ordens confusas, a degradação das relações entre os colegas, tudo que a gente já falou, a falta de reconhecimento pelo trabalho realizado. Então é assim, você faz o seu trabalho, faz muito bem, ninguém, né, fala nada. Agora, se você faz uma coisa errada, aí vem, né, pra cima. Então, quer dizer, o teu trabalho, mesmo que você faz, você não faz, parece que ninguém vê, só vê quando você não faz, ou não sai do jeito que eles lá esperam. Tem os outros indicadores de risco, que são a intensificação do trabalho, então imposição de prazos rigorosos, aumento do ritmo, maior volume de trabalho por pessoa, maior controle indireto no emprego. Então você sai do trabalho, mas você recebe o WhatsApp, domingo de noite, o chefe de um cara que eu atendo, olha, você tem que ir lá no mercado tal, resolver isso, porque o produto tal está com o preço errado, não sei o que, você acabou a sua vida, né? Você acabou a sua vida. Se você deixar, também é assim, se deixar, né, o negócio é não atender. Corre risco de ter outro no seu lugar. Pois é, mas ou você faz assim ou você não tem vida, porque esse risco ele é iminente. Você fazendo ou não, a pessoa que persegue assim, ela já está de olho em você em geral, né? Pode ser, né? Ou não. Enfim, então se você lê, vê o que é, entra em pânico, mas fala assim, eu não vou responder, porque agora não vou responder isso, não vou resolver isso, vou tomar... Porque senão o trabalho, ele invade os tentáculos dele, a sua vida pessoal, o seu lazer, o seu amor, né? O seu romance, os seus filhos, sua mãe, seu pai, você não tem mais vida se vocês deixarem. Então, o que eu sempre falo e penso é assim, as pessoas fazem o que querem, se vocês deixarem. Eu não deixo. Eu me lembro logo daquela linha, a linha está aqui, até aqui pode vir, tá tranquilo, vamos discutir. Daqui para cá não vem mesmo, sabe, porque vai me prejudicar. Então, só faz se a gente deixar. Então aqui, olha aqui outra coisa também. Então a questão do e-mail, menos pessoas e mais tarefas, a gente já falou. Quantidade crescente de informação a ser administrada, informação, que você não dá conta. E os indicadores de riscos organizacionais, a questão da avaliação. Nós todos estamos sempre sendo avaliados, não tem jeito. Mas essas avaliações aqui, me refiro, acho que todos sabem qual é, né? É aquela avaliação que traz transtorno, que traz inimizade, que traz insegurança. É chato para quem avalia, é chato para quem é avaliado. Agora, tem gente que gosta de avaliar mal, né? Adoram, né? Para te prejudicar. Mas tem gente que fica constrangida, às vezes quer colocar uma coisa... Essa questão de avaliação é um problema, né? A ser pensado. Não é? Eles colocaram lá uma equipe de 7 técnicos, né? Todo o nosso rosto com gráficos, sabendo a avaliação da gente, né? Aí ele colocou lá
Aí ele falou, Guilherme, tu tá caindo nos índices ali. Eu falei, é mesmo, cara? Aí eu falei, qual a correlação desse meu indicador com a bolsa lá que está crescendo? Aí ele olhou pra minha cara assim. Baseado em quê? Não tem. Eu falei, então é desnecessário. Aí eu falei, além de ser um assédio, que eu falei assim, eu sei exatamente por que eu não cumpri. Eu tenho, não é que eu não cumpri, eu sei quais foram os fatores. Eu sei quais são os fatores de desvios que deram nas máquinas e nas atividades para eu não ter atingido o que vocês esperavam. Mas eu estou super feliz que eu consegui consertar. Aí mostrei para ele, né? Não, mas isso. Aí ele voltou falando que isso pode impactar no sua remuneração variável. Aí eu deixei mais bravo, cara, olha só, a gente está no mês de julho, eu não sei o que eu faço no salário do mês de março. Se eu não receber, para mim... A gente tem que falar, a gente tem que... não tem jeito, porque se você tiver que ser detonado, você vai ser detonado, você vai voar lá longe, do mesmo jeito. Mas eu acho que é importante a gente se posicionar. Olha, eu não dei conta disso. Às vezes vem a gestão com uma lista desse tamanho de coisas, atividades novas, eu fico olhando, acho lindo aquilo, né? A lista vai crescendo. Aí depois que a pessoa acaba, eu falo, ó, isso, olha só, até aqui dá, daqui para lá não, para mim não serve, não dá, não tem a menor condição, porque aí eu nem sono, porque nem dormir vai dar, se eu tentar cumprir isso, não estou nem falando da vida do lazer, não tem. Então, às vezes tem metas tão inalcançáveis e situações tão indelicadas com o trabalhador, que... Sabe, não vale a pena nem discutir, né? Não vale a pena discutir. Máquina pifa, por que a gente também não pode pifar? Então você não pode nem ficar doente. Você fica doente, tem uma dor de barriga horrorosa. Mas tem uma coisa, você está doente, está em casa, mas você não se permite. Você vai trabalhar pelo computador, você vai dando conta. Quem não fez isso aqui nunca? Não é, né? Você está tão... Porque a gente também se cobra, né? Mas enfim... Então tem essa questão da avaliação, o sentimento de solidariedade e fraternidade é desprestigiado, favorecendo a rivalidade o tempo todo, entre os colegas, entre os pares. Isso é fato visível. Tem os riscos não visíveis, ações de assédio para reduzir a possibilidade da vítima de se comunicar com os outros. Olha que coisa interessante. Inclusive com o próprio autor da violência. É aqueles não ditos, né? Olha que o chefe não permite que o assediado se comunique e o isola. Interrompe continuamente a pessoa enquanto ela fala. A pessoa nem consegue terminar de falar. Ou sai andando, deixa a pessoa falando sozinha. Espalha rumores e maldades em relação ao assediado. E aí todo mundo fica, é verdade, também tenho reparado, realmente, né? Realmente esse cara aí enguiçou, né? Não passa pela cabeça que a pessoa... às vezes são as máscaras da violência que a pessoa às vezes está cheia de problemas, né? Naquele momento. E aí é confundido pelo chefe, despreparado, equivocado, com uma pessoa que está negligenciando, que está indisciplinada, e não é, às vezes está com problemas até no trabalho, né? Uma coisa horrorosa. Então ignora a presença do outro e passa a tarefa que lhe cabe a terceiros. Isso é a pior coisa que pode acontecer. Você tem a tua tarefa, o chefe chega, não, me dá aqui isso aqui. Você não está fazendo, fulano, na frente de todo mundo. Você termina aí, vê se você melhora e depois a gente volta a conversar, né? Umas coisas assim. Horrorosas, né, que acontecem o tempo inteiro. Então, para que você não consiga ter contato com ninguém, olha o que eles fazem. Posicionam isolada em seu posto de trabalho, afastando simultaneamente do contato com os companheiros. Todo mundo está trabalhando e você está ali. O que torna proibitivo qualquer tipo de comunicação. O sujeito, nessas condições, acaba tornando-se invisível. Eu sei de casos que a pessoa chega de férias, mulher principalmente, que tirou licença, cadê a mesa? Cadê a equipe? Está toda distribuída, a sua sala já é uma sala de uma outra pessoa, a sua mesa não existe. Não existe. Então o sujeito nessas condições realmente torna-se invisível. E outra, você chega, você não tem onde sentar, não tem onde botar a mão, está todo mundo trabalhando, e você não sabe nem aonde vai, porque não tenho mais a minha sala, a minha mesa, as pessoas que trabalhavam comigo já estão em outros setores. Olha que coisa horrorosa, né? É terrível isso. Então... Tem as ações com o intuito de desprestigiar e impedir de trabalhar, de manter sua reputação profissional e pessoal. Então a pessoa realmente se desacredita. O sujeito atingido, ele é ridicularizado em tudo que faz, espalha que o trabalhador está doente. Então fala, você vai no psicólogo, aí o psicólogo, a pessoa tem pavor já de psicólogo, eu sei, né? Vai no psiquiatra, você não está bem na cabeça, né? Ainda fazem isso com a pessoa. Controla, monitora, anota, registra tudo e qualquer coisa que o trabalhador faz. Uma outra pessoa que estava falando exatamente isso, ela sai para almoçar. Então deu 1 minuto que acabou a hora do almoço, a chefe já... Onde você está? No WhatsApp. Onde você está?
Aí eu para ela, e você, faz o quê? Ela, não, entra em desespero. Eu falei, pois não devia. Você tem que sair naturalmente, porque acabou um minuto, porque as pessoas fazem isso, né? E aí você vai para o seu posto de trabalho e terminar o que você tem que fazer. As decisões da vítima são sempre criticadas, então o que acontece? A pessoa fica insegura de resolver qualquer coisa, de tomar alguma decisão no seu setor de trabalho, né? Porque tudo que ela faz é criticado, é desautorizada, né? Então tem a questão de assédio mediante o descrédito, então não passa trabalho, passa tarefas totalmente inúteis, rebaixa a função, sobrecarrega com excesso, que afetam a saúde física e psíquica, todos esses atos afetam. Mas olha aqui, obriga a vítima a realizar trabalhos perigosos e nocivos para a saúde. Isso também é o grande lance do momento. Ocasiona problemas no seu posto de trabalho para insinuar que o problema deu porque ele não está fazendo, ou ela, aquilo que deveria ser feito. Insinua roubos, tipo assim, teve até falou assim, a chefe, que não era imediata, era outra chefe, falou assim, você esteve na minha sala? Para a menina. A menina fui lá pegar, você não viu, eu deixei um documento importante, particular, em cima da mesa, que sumiu. O que parece? Que você está olhando uma coisa que você roubou. Aí essa menina nunca mais entrou, né, na sala dessa subchefe aí. Aconselha a pedir demissão. Você não está satisfeita mais, né? Não gosta mais daqui, não está dando mais certo. Para que você vai ficar aqui? Está doente? Olha aí, vai embora. Pede demissão logo, pede para sair. Faz uma negociação. Isso é muito comum, né? Isso é muito comum. Então, a causalidade. Então, sempre há um fato sentinela que desencadeia a repetição e intensificação de atos de violência. Então, qual é o fato sentinela? É aquilo que ele falou. É você ir de confronto com aquilo que está ali institucionalizado. É você discordar. É você fazer o seu muito bem e não aceitar trabalhar depois do horário. Né? As reuniões após o horário se tornam corriqueiras. Não, eu não vou ficar. Todo mundo fica, nem o medo de perder o emprego, a gestão do medo. Quem não ficar não vai ganhar bônus. Ou então vai para a rua, porque no seu você não quer, mas tem um monte de gente que quer. Isso rola toda hora. Tem uma fila aqui. E por menos. E por menos ainda. Então, quanto aos que testemunham, aqueles que são, olha que interessante, coniventes, né, que acham que é isso mesmo. Outros tornam-se indiferentes, não vou me meter, porque eu me meter não vai ser bom para mim. Olha o individualismo triunfante ali, né? Há os que resistem, porém têm medo e optam pelo silêncio. Tem medo de ser a próxima vítima. Já sabe, se eu me meter ali vai sobrar para mim, porque ninguém escapa, né? Então, tem essa questão. Então, realmente, a pessoa que está sendo assediada, ou o grupo, né, que não faz parte daquela panela, são várias panelas, vários setores, ele está roubado, porque ele é fritado literalmente. É horrível, né? Então, as consequências, efeitos psicossomáticos, mudanças comportamentais, a pessoa já não quer mais sair de casa, não quer participar de lazer, está se sentindo mal, envergonhada, está com medo de perder o emprego, como é que vai falar para a família? O alcoolismo, a apatia, a ansiedade, conflitos interpessoais, conflitos com outras pessoas que nunca teve, era uma pessoa que sempre se deu bem com todo mundo, começa a não se dar bem com mais ninguém, começa a ter conflitos com ela mesma, porque ela se desacredita, a pessoa se desacredita. Depressão, burnout, transtorno de adaptação, insônia e outros mais. Antigamente, logo que começaram a estudar o burnout, ainda está em estudo, tá? Mas quando começaram a estudar, ele aparecia sempre em profissões relacionais. Então, aonde que aparecia o burnout? O médico, o professor, o agente, a doença, é uma doença. Veterinários, bombeiros. E agora já se sabe, os estudiosos, que o burnout dá em tudo que é lugar. Dá no professor, dá no aluno. Aquilo que era seu objeto de prazer e desejo no seu trabalho, você toma um verdadeiro Zé daquela coisa, um verdadeiro pavor. Por exemplo, o professor nunca mais quer entrar em sala de aula, não quer mais ensinar ninguém. Porque aquilo que era o objeto de desejo, que ele adorava, ele tomou um verdadeiro pavor. Adoeceu, né? E fora as consequências que aparecem. Tem a síndrome pós-traumática, que é um terror para tratar, porque o trauma volta, né? A pessoa fica revivendo os episódios, a vergonha que passou, no caso do assédio moral ou das violências, né? Dos comportamentos agressivos e violentos. A pessoa fica evitando, às vezes, passar por aquele lugar, porque aquele lugar lembra. Então, tem essa questão, é uma das mais difíceis de tratar, os médicos falam.
O quadro, olha lá, rememorações, revivências persistentes e recorrentes do evento que trouxe o trauma. Às vezes também presenciou a morte de um amigo, ou uma situação muito... Uma vez eu presenciei uma situação muito humilhante de uma pessoa. Você passa mal. Você tem vontade de enfiar-se num buraco, de ver a pessoa sendo exposta de uma maneira ruim. Né? Então é ruim para quem vê também, para quem assiste, né? E quando você é do grupo, você ainda tem voz. Quando você não é, você está ali de novato, você não tem nem como, né? Então tem atitude persistente de evitar circunstâncias, não quer mais passar, não quer voltar ao trabalho, aquele posto de trabalho, irritação, distúrbios neurovegetativos, pesadelo. Qual é o conteúdo do pesadelo? Aquela situação. Né? Assalto em banco, quem trabalha em banco, que vivencia uma situação de assalto, tem muito essa questão do TEPT, né? Chamam TEPT. A depressão é a mais conhecida, né? Mas a depressão que a gente vai falar é da depressão recorrente, não é da depressão doença, né? É da depressão que tem uma causa. Então, a pessoa apresenta um humor triste, perde o interesse e prazer nas atividades cotidianas, não tem mais vontade de participar de nada, tem dificuldade de se concentrar. Quando vai ler um treco, a pessoa está tão que ela não consegue nem ler, não consegue entender o que está lendo, né? Parece que as palavrinhas, as letrinhas. Baixa autoestima, desesperança, ideias de culpa e de inutilidade. Tem uma visão desolada e pessimista do futuro, não acredita mais que vai se colocar bem no posto de trabalho ou em outro lugar. Não, às vezes a pessoa gostava tanto de trabalhar naquele lugar e depois de ter sofrido pensar onde eu vou, se ali eu tenho minha vida, era aquele lugar. Ainda tem isso, né? Alterações psicomotoras e que podem variar desde a lentidão até a agitação e pode haver lentificação do pensamento, a pessoa não conseguir, né? Raciocinar, pensar de tão... Então é marcante perda de interesse, diminuição ou aumento de apetite, a pessoa às vezes ou emagrece muito ou engorda muito, diminuição na capacidade de pensar e se concentrar, pensamento de morte e de suicídio. Esse cara, Freudenberg, na concepção dele, ele fala, burnout é queimar, né? Queimar. Afirma que uma pessoa queimada é alguém que sofre de fadiga ou de uma frustração aguda causada por sua devoção por uma causa. Então o médico, o professor, quem mais? O agente carcerário, o cara que trabalha no setor financeiro, que lida com milhões dos outros, tá pensando que não tem também? Que adorava aquela coisa, operador de bolsa, e todas as outras profissões, tá? Então, por uma causa, um modo de vida, um relacionamento que não produziu o resultado esperado. Pois bem, aí continuando. Essa outra estudiosa, ela situa na mesma vertente os estudos, só que ela vai mais para o lado do estresse. A pessoa estressada também pode desenvolver o burnout. O que acontece com o burnout é que é assim, eu tenho a minha imagem, né? A minha imagem do eu, ela é destruída, ela tem uma ruptura, então por isso a pessoa adoece, né? É uma condição psiquiátrica mesmo, né? O burnout. Só que ainda tem muitos estudos, tem vários testes, né? Malav, tem vários testes que são utilizados para detectar o burnout, mas ainda também tem muito estudo como a depressão, porque eles são multicausal, mas de fato, na questão do assédio moral, os médicos do trabalho, esses pesquisadores estudiosos, eles têm trazido que tem tido muita questão do burnout como consequência do assédio moral. O assédio moral é uma doença? Não, mas ele é causador, né? Ele é desencadeador, ele é causador. Então, é uma resposta prolongada a estressores interpessoais crônicos no trabalho, o assédio moral, por exemplo. O trabalhador que antes era muito envolvido afetivamente com seus clientes, com seu trabalho, com seus pacientes, desgasta-se, não quer mais saber daquilo. Esse desgasta-se não quero mais passar por ali, né? Tá um verdadeiro pavor. Então, a instalação de uma verdadeira intolerância ao contato com aquele trabalho que antes era o objeto de amor. O transtorno de adaptação também é uma condição psiquiátrica. Eu tinha que pegar o CID, não peguei. Então é um estado de sofrimento, de perturbação emocional, que entravam usualmente o funcionamento do desempenho social da pessoa. A pessoa não consegue, um dos sintomas e sinais que aparecem é a aflição. É uma aflição e ela não consegue trabalhar. Né? Não consegue trabalhar no novo local ou voltar a trabalhar no lugar antigo. É aflição o nome mesmo. Não tem aquela questão quando a gente tem tédio. Né? Quem já teve tédio sabe o que é o tédio. Você fica entediado às vezes em casa. A aflição ela é muito pior, né? E no caso do transtorno de adaptação ela parece assim muito pesada. Agora, olha as táticas que se repetem no assédio: isolar, ignorar, desmoralizar, degradar as condições e forçar a pedir demissão. E isso tem que estar claro para todo mundo.
são as táticas que se repetem no assédio. Quando tem essas aqui, a gente já começa. E ali tem assédio moral no trabalho. Situações comuns ao assédio, não vou repetir, porque a gente já falou isso, tá? Mas os casos onde encontramos, e para ir para a justiça, aqui, repetitividade, persistência da ação, intenção, direção e temporalidade. Essa coisa do tempo ainda é uma coisa que não se sabe se 3 meses, 6 meses, 8 meses ainda é discutível. É subjetivo. Em Portugal parece que era 6 meses, não sei aonde, 8 meses. Não, eu acho que 1 mês já de perseguição intensa já é um assédio, né? Mas não aceitam ainda. Situações que podem se confundir com assédio. Conflitos, gestão por injúria, agressões pontuais, más condições de trabalho, imposições profissionais. Vamos falar da injúria, ou do conflito. O assédio é um conflito? Não. Porque num conflito, né, há uma igualdade. Eu discuto, você discute, eu falo, você também. No assédio, só quem fala sou eu. Não dou a chance do outro de fala. Então, no assédio não há espaço para argumentação. Por trás de todo procedimento, existe o não falado e o escondido. A relação é dominante e dominado mesmo, tá? É como se fosse assim, vontade de rei tem força de lei. Então, se eu sou o chefe, eu mando e você obedece, né? A gestão por injúria. Então, nesse caso, os administradores lidam com seus subordinados de forma desrespeitosa e bruta. O que diferencia a injúria do assédio? É que esse caso é notado por todos. É aquele caso daquele chefe ou daquela chefe que ela é extremamente grosseira com todos. Não é com um só. Então, todo mundo sabe que aquela pessoa é daquele jeito. Todos os empregados são maltratados sem distinção. Então, não é uma coisa direcionada, não é uma coisa intencional. A pessoa só sabe tratar mal os outros mesmo. Grosso. O assédio moral caracteriza-se, antes de tudo, pela repetição. Uma agressão pontual verbal é um ato de violência, mas não é assédio. Enquanto que reprimendas constantes ou são. Então, por exemplo, às vezes, as pessoas se desentendem pontualmente por uma questão. Aí eu já vou achar que é assédio? Não. Né? É uma coisa pontual, é algo que a gente combinou e você deixou furo comigo, ou eu deixei furo com você. Então, não configura. Agora, quando há uma agressão pontual verbal constante, o tempo inteiro, repetida, aquela coisa, né? Massacra, aí sim pode se definir como assédio, acompanhado de outras injúrias para desqualificar o indivíduo. Aí a gente já pensa na questão do assédio. Mas condições de trabalho é a mesma coisa. Se é uma pessoa só, todo mundo vai para a sala nova com ar. Você fica aqui nessa aqui, insalubre ainda, porque aqui tá bom para você, o que você tem que fazer tá aqui, depois você vai para lá, mas nunca vai. Então fica lá isolada naquela sala horrorosa, suja, e todo mundo, né? E o pessoal ainda passa, e aí, tudo bem? Você não vai para lá não? Ninguém ajuda, né? Já passa assim. Então mesmo se aplica a sobrecarga. Se todos estão sobrecarregados, é uma confecção. Né? Final de ano, claro que vai ter sobrecarga de trabalho, né? A produção vai aumentar, né? Como é o nome daquilo? O panetone também nas indústrias de alimentos vai ter que produzir muito mais. Então é claro, né, que vai aumentar para todo mundo, né? Então a gente tem que ficar ligado. Então, o assédio moral no trabalho é fruto de um momento histórico e de um contexto social e econômico definidores da forma de organização do trabalho e do desenho das relações humanas. O crescimento econômico, aliado a essa modernização da gestão, tem levado os trabalhadores ao sofrimento e não ao bem-estar. Quer dizer, aquilo que eu falei no começo, toda essa inovação tecnológica, essas mudanças na gestão, na organização do trabalho, não eliminaram o sofrimento do trabalhador, né? Eles continuam, e é um momento histórico, sim. Por quê? Né, um contexto social e econômico definidores dessa forma, porque hoje é isso que é a velocidade, é produzir, é ter um bom desempenho, né? Essa que é a lei que rege o trabalho hoje, né? Infelizmente, né? São as regras impostas agora para todos os trabalhadores, em todas as áreas. Então, aqui até a Sobol, tá vendo? Ó, ela fala que o assédio moral organizacional são interações entre o indivíduo ou a administração da empresa que utilizam violência e hostilização de forma continuada e crônica na formulação de procedimentos e políticas organizacionais. Então, tem muito a ver, por exemplo, o pessoal o juiz, né, magistrado, tem muito essa coisa do assédio, né? Toda hora aparece no jornal, né? Médico também, né? Tem bastante. Então, são mecanismos de gestão abusivos, sem necessariamente existir um agressor personalizado, porque é uma questão organizacional também. As consequências para a empresa são enormes, né? Degradação, absenteísmo, clima organizacional ruim, você não tem vontade de trabalhar, você acorda, parece que a cama está pregada, não dá vontade de sair para trabalhar, né? Você sabe que você vai se aborrecer. Litígio com a justiça, então são várias as consequências. Cai a produção, né? Resultados menores da produtividade,
resistência e sabotagem, dificuldade de relacionamento com cliente, colega, superior, é um horror, falta de confiança, quer dizer, a empresa também se ferra, né? Não é só a gente, e não se dá conta, né, que pode fazer de forma diferente. Os indivíduos com maior probabilidade vítimas de assédio são sempre as mulheres, os homens, os homossexuais e os negros. Todas as minorias e categorias que já sofrem preconceito são os alvos principais. Mas é para todos, tá? Mas assim, os principais a gente não pode negar. Tem pesquisas, né? E finalmente, gente, agora que eu encerro, vocês vão se livrar de mim. A verdade oculta, Freudinho, titio Freud, ele já dizia naquela época a verdade oculta, que negaríamos de bom grado que os seres humanos não são criaturas ternas e carentes de amor, que só ousariam se defender quando atacadas. Pelo contrário, são pessoas perversas, botei o perverso, né? Mas são pessoas cujos dotes instintivos devem ter em conta uma poderosa dose de agressividade. Então a gente tem que estar muito atento aonde nós estamos, quem nós somos, para a gente não se contaminar, nem se contagiar com essa nova forma de gestão que está por aí, sabe? Porque é um perigo, isso pega, tá? É uma epidemia, então tem que cuidar. Então eu agradeço a presença de todos. E outra coisa, percebeu que está sendo assediado? Coloque logo a boca no trombone, enquadre logo, né? Porque a gente só consegue vencer o problema enfrentando, né? A gente tem que enfrentar, ir de frente, ir aonde tem que ser, colocar a boca no trombone, falar. Anotar as coisas, o dia que aconteceu, como aconteceu, porque às vezes tem gente que sai depois ainda, quem vai para a justiça, ainda tem a chance dessa pessoa ser sua testemunha, né? Porque tem que ter, quando é caso de justiça, e quando não, nada melhor do que resolver no cara a cara, na conversa. Eu falo que a fala cura, a conversa cura, às vezes dói para falar, porque tem coisa que não é, mas quando você respira e fala, eu vou falar, aí você fala assim, olha só, dá licença que agora eu vou falar e você vai me ouvir. E aí você fala pontualmente, claro, você já elaborou o que você vai falar, coisa por coisa. Porque a pessoa vai querer te interromper. A pessoa vai querer interromper. Você espera que eu não acabei. Depois você vai ter a chance da réplica. E aí você continua com o teu raciocínio. A pessoa vai, né? Ou então ela vai para cima de você com toda a força, mas a gente tá aí é para isso mesmo, é para enfrentar os problemas. Fugir deles não resolve, né? Não resolve.